Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 28 de fevereiro, encerramento do mês. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. De imediato te convido a se inscrever no meu canal aqui no YouTube gratuitamente, canal Dalto Vieira Investe. É bem simples o procedimento, basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem, logo acima da imagem, inscreva-se, para aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Você pode também solicitar o recebimento das recomendações de compra e venda de ações que eu envio diariamente, bem como das carteiras, carteira semanal e carteira mensal. Inclusive a mensal vai ser divulgada aí no pregão desta sexta-feira, a atualização da carteira mensal. Então clique aqui nesse card que está aparecendo para você e siga os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Vamos então para a análise de hoje, que eu vou comentar o Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, BRAP 4, USI 5, MMGLU 3, BBDC4, BRFS3, CSMG3, GOL 4 e GOAL 4. Ibovespa no pregão de hoje, forte candle de baixa, perda daquela região de suporte que a gente vinha comentando que seria um sinal ruim se o Ibovespa viesse para baixo desse patamar, ou seja, o viés ficou agora de baixa para o Ibovespa, a tendência estava indefinida e ficou mais para uma tendência de baixa. A gente tinha algo nesse sentido aqui e agora a gente tem uma leve tendência de baixa, que é uma correção ali do gráfico semanal. Só que enquanto não gerar nada relevante para cima, nenhuma sinalização mais relevante de anulando essa formação aqui forte, de candle forte para baixo, que aí anularia se voltasse para cima dos 97.528, enquanto isso não acontecer, o caminho mais provável para o Ibovespa é buscar essa zona aqui de suporte, localizada ali por volta dos 94.400 até 93.425. Então essa seria a região aí a ser buscada em termos de suporte para o índice Bovespa. Tem uma aqui intermediária, que é aquela que já tinha sido testada anteriormente, que é aqui nessa região, que é uma região aqui por volta dos 95.440 pontos a 95.340 pontos. Então essa primeira zona de suporte para o índice. Indo para aqui o gráfico mensal do Ibovespa, jogar o gráfico mensal do lado de cá, o mês termina para o Ibov com queda de 1,86%. Segue em tendência de alta dentro de um movimento de subida, gera sinalização de queda, de poder ter um movimento de correção no gráfico mensal no decorrer do mês de março, se perder a mínima do mês de fevereiro, deste mês, que foi de 93.424 pontos, que é aqui nesse patamar. Então, isso aumentaria a chance do Ibovespa ter um movimento ali de correção no tempo ou no preço no gráfico mensal. Partindo agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato. Índice futuro vindo para um fechamento na mínima. Olhando para o gráfico 60 minutos, tendência estabelecida para baixo, estava em tendência indefinida, depois que girou esse forte candle para baixo, inclusive na primeira hora de pregão, eu chamei a atenção na live, no radar do mercado, das 10h45, eu até saí do padrão, né? Fui logo falar dos futuros, porque isso aqui estava chamando bastante atenção, aumentava bastante a probabilidade de caminhar para os níveis mais abaixo de suporte. Índice futuro perdeu esses níveis de suporte, usou esse nível de suporte como patamar de resistência e agora gerando um movimento para baixo. Segue dentro do movimento de baixo, enquanto gerar topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou 5 minutos, principalmente topo descendente, me interessaria mais para o topo descendente, ficaria mais para a ponta vendedora, principalmente se for para baixo da região ali dos 96,080 ou mesmo para baixo de 96,195 aqui no gráfico de 60 minutos. Caso gere uma abertura para cima, superando esses 96,195, até inclusive no gráfico de 30 minutos, daria para se buscar a operação de compra de topo através de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Também a outra forma, se esticar um pouco mais para baixo, como está ficando afastado da média móvel de 13 períodos, abriu caindo e gerou sinalização de subida, superação da máxima da hora anterior no G60 ou no G30, fica de novo com o cenário de se ter um movimento de correção nestas periodicidades, né, no gráfico de 60 ou de 30 minutos, favorecendo mais a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade, que seria 10 minutos ou 5 minutos. Partindo então agora para o dólar, no dia de hoje o dólar apresentou uma alta, ainda dentro de um cenário de indefinição, mas uma sinalização ali de fundo, em cima de um patamar aqui de suporte.
Dólar volta para cima, fecha acima da média móvel de 13 períodos, tinha fechado abaixo, já volta a fechar acima, agora aponta de novo para a zona de resistência. O primeiro patamar da zona de resistência para o dólar, que teve seu vencimento aqui, a gente tem aqui essa região dos 3.761, que já está em cima, tirando o ajuste. Com o ajuste a gente está para falar lá nos 3.769. Acima disso, 3.780 a 3.781. Então, são as resistências mais próximas para o dólar, olhando para o gráfico diário. Se a gente olhar aqui no gráfico de 60 minutos, bagunça que ficou, veio aqui forte para baixo, volta para cima e estabelece um pivô de alta aqui no dólar. Então, um leve pivô de alta aqui no gráfico do dólar e termina o pregão perdendo a mínima do que no anterior. Ou seja, se der uma patinada aqui, gerar uma sinalização para cima, mais interessante para se buscar compra através de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se abrir subindo, voltar para cima deste nível aqui que foi respeitado em termos de fechamento e aqui também bateu e já gerou engolfo de baixa. Se voltar para cima desse nível de 3.763, vai ficar mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, sabendo que vai ter resistência ali mais próxima na faixa dos 3.769 a 3.773. Tem até em 3.775. Dentro dessa sinalização, dá para se buscar a operação de venda no gráfico de 5 minutos, desde que gere algum tipo de correção. Esse aqui é o gráfico de 5 minutos. Desde que gere algum tipo de correção, proporcionando aqui um topo descendente no gráfico de 5 minutos, utilizando essa região de suporte que foi perdida, ali por volta dos 3.761 a 3.761,50. E para voltar a pensar em compra, justamente se depois que gerar movimento para baixo, proporcionar alguma sinalização de retomada da tendência, mais interessante justamente acima dessa região dos 3.761, mais interessante, voltaria a ficar mais interessante para operação de compra de day trade no dólar. Dólar que termina aqui o mês ali com a alta de 2,72%. Então, o dólar, olhando para o gráfico mensal, com a questão do ajuste, a gente tem aqui o dólar ainda dentro daquele grande candle de baixa. Então, podendo aqui ainda, se a gente jogar um gráfico semanal, podendo ainda fazer algo nesse sentido aqui, ó. Se ter movimento ainda para baixo, ter mais um mês aqui de baixa. Vamos ver como é que o dólar reage aí no início do mês. Vamos ver se consegue superar essa região de 3.806. Aumentaria, se romper essa região que eu estou mencionando aqui, aí sim o dólar volta a ficar com a perspectiva mais favorável para cima. Partindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje, estabilidade, menos 0,07%. O ativo gerou uma abertura de pregão lá em cima, a gente estava comprado no papel, e isso proporcionou já uma relação risco-ganho superior a 1 para 1. Ficou até próximo do objetivo, quando chegou lá na abertura do pregão máxima 27,75, o objetivo estava nos R$ 28,00. E aí, devido a isso, eu reposicionei o stop para um nível de não mais sair perdendo, logo abaixo do fechamento do pregão de ontem, logo abaixo dos 27,08 e 27,07. Então, o ativo foi lá em cima, lá no primeiro hora de pregão, perdeu força e acionou nossa saída aqui, a PETR4. Essa operação da Petro basicamente de 0 a 0, mais 0,11%, mais 0,03% capital total. Olhando aqui na questão do cenário como um todo, se a gente olhar para o mensal, no mês a ação terminou com alta de 5,79%, por enquanto segue ele com candle ascendente, apontando mais para o rompimento efetivo ali dos R$ 27,85. Então, ativo que deu uma dificultada aqui na questão do swing trade com o candle de hoje, mas segue ainda bem alinhado para cima no gráfico mensal. No gráfico semanal, ainda terminando, faltando mais uma semana, mais um candle, mais um dia para fechar a semana, menos 0,26% de desvalorização nesse momento na semana para PETR4. Na Vale 3, no dia de hoje, alta de 0,58%, o ativo conseguiu reagir. Essa reação aconteceu muito próximo aqui da região de suporte, ou seja, a máxima que era 46,15, pregão de hoje 46,10. Então bateu aqui no ponto mais alto, que era a antiga resistência, funcionou como suporte, gerou uma sinalização de subida, podendo proporcionar aqui um fundo ascendente no gráfico diário e ter algo mais para cima a Vale 3. É uma das possibilidades de arriscar uma compra aqui, com stop aqui embaixo, mas sem exigir muito para cima no primeiro momento para a Vale 3. Nesse mesmo sentido, só mencionar aqui no gráfico mensal da Vale, o fechamento aí do mês para ela, alta de 3,52%. Então, ativo, quem sabe aí fecha o próximo mês de março aí já com acima da média móvel exponencial de 3 períodos, gera um fundo ascendente na tendência de alta de longo prazo e traz uma expectativa maior para cima a partir do mês de março. Vamos ver como é que vai acontecer o mês de março, mas por enquanto, no curto prazo, a tendência
voltou a ser de alta aqui no decorrer deste mês de fevereiro para a Vale 3, depois dessa pancada para baixo no mês de janeiro. Olhando agora para a BRAP4 também no mesmo cenário, né, de tendência de alta no gráfico diário, terminou o pregão aqui com uma estabilidade, menos 0,1%, chama atenção na possibilidade também de entrada de fundo ascendente no gráfico diário do ativo, assim como eu comentei na Vale 3, e aqui no G60 do ativo fica até também interessante, porque faz algo assim nesse sentido, ó, um ombro, cabeça, ombro invertido, parecido com ombro, cabeça, ombro invertido. Aqui, o primeiro ombro já tem aqui, essa movimentação já está batendo com essa aqui em termos de simetria no tempo. E aí, rompendo aqui a máxima do pregão de hoje, que é justamente essa linha de pescoço, essa neckline, aumentará a probabilidade de subida, trazendo a possibilidade até de entrada pelo gráfico 60 minutos, trabalhando com stop abaixo da mínima desse fundo ascendente. Então, BRAP4 é uma das alternativas a partir do próximo pregão. Uzi Minas, mais uma queda mais acentuada, 1,79% ontem e outra queda hoje, de 2,23%. O ativo chegou num patamar de suporte, está aqui no nível que é importante não mais ficar abaixo desse patamar, que é a região ali na faixa dos R$ 9,70. Para quem acompanha as análises aqui com mais tempo, principalmente as lives, o Radar do Mercado todos os dias às 10h45, já tinha mencionado o papel acima dos 9,70 seria interessante para buscar a compra de fundo ascendente. Então, se esse papel, a partir do próximo pregão, gera alguma sinalização para cima, ou seja, ou gera um candle aqui na sexta-feira dessa forma e depois, a partir de quarta-feira que vem, a Bolsa só volta a abrir a partir das 13 horas da quarta-feira de cinzas, devido ao feriado do Carnaval, geraria a possibilidade de compra de fundo ascendente. Ou se o ativo amanhã gerar uma pancada para cima e romper a máxima do pregão de hoje também seria uma alternativa de compra. Daria para até avaliar a possibilidade de entrada pelo gráfico de 60 minutos a partir do próximo pregão. Enfim, o ativo que fica aí no meu radar para a possibilidade de alguma compra a Uzi Minas. MGLU3, depois dessa pancada para cima, 4 candles aqui de forma lateral, batendo aqui na média, batendo ali na antiga resistência que foi superada, assim como eu falei agora da Uzi Minas, importante ficar acima desse patamar e gerando sinalização para cima a partir do próximo pregão, seja esperando a máxima pregão de hoje, ideal até um candle menor, vem mais um candle e depois gera uma sinalização para cima, principalmente também pelo gráfico de 60 minutos, tende a ficar interessante para a compra a MGLU3. Vou botar aqui o gráfico de 60 minutos, que seria alguma sinalização mais relevante aqui para cima, possibilidade de abrir uma compra na MGLU3. BBDC4, acompanhando aí o dia bem ruim para o mercado, de maneira geral, a ação perdeu uma região de suporte importante, perdeu a mínima de um candle grande de alta e veio para baixo do gap anterior, ou seja, uma série de sinais negativos e consequentemente, trouxe uma sinalização de correção lá do gráfico semanal de se ter um movimento de baixa que pode vir a testar a média móvel exponencial de 13 períodos, que nesse momento encontra-se na faixa dos R$ 41,75. Ou seja, se ela realmente for buscar, lógico que a média vai subindo, mas se for buscar aqui essa região, seria lá uma queda ainda, um espaço, não necessariamente de um único pregão, mas tem um espaço em torno de uns 3,5% aí de espaço para queda aí BBDC4. Ou seja, se ocorrer no intraday movimentação para cima no G60, por exemplo, e topo para baixo dessa região de suporte que ela acabou de perder, desde o patamar de 43,76 até o patamar ali de 44,15, gerou topo abaixo desse patamar, mas para se buscar a operação de venda de curtíssimo prazo em BBDC4, em Bradesco. No mês, ativo aí terminou com um mês de queda de 4,36%. Olhando agora para Brasil Foods, queda intensa de 4,77%. O ativo já vem em tendência de baixa, topos e fundos descendentes. O ativo deu uma pancada para baixo no pregão de hoje, perdeu vários suportes. E o que me chama mais atenção, no gráfico mensal, que eu já venho destacando inclusive nas lives, no Radar do Mercado, o ativo vinha com um movimento fraco para cima e movimento forte para baixo. Movimento forte para baixo, movimentação fraca para cima. Forte para baixo, fraca para cima. Termina o mês de fevereiro como? Gerando um engolfo de baixa no gráfico mensal, um forte candle de baixa, perdendo a mínima do mês anterior, probabilidade maior de se ter outro movimento para baixo.
Por enquanto, o gráfico está apontando para isso. Significa dizer que vai acontecer isso? Não, ninguém tem certeza do que vai acontecer, mas em termos de probabilidade, em termos do que aconteceu anteriormente e pela força dos movimentos anteriores, simetricamente está batendo aqui na questão do tempo, bate na média, gera um sinal de baixo. Por enquanto, o caminho mais provável para o ativo é para baixo, aí para Brasil Foods, cenário gráfico bem negativo para o papel, ou seja, sinalizações de alta aqui, tentativas de subida com sinalização de topo descendente no decorrer do mês de março para baixo dessa região de suporte que foi perdida aqui no pregão de hoje, para baixo aí da região dos 21,45, ficará muito mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora em cima de MGLU não, de Brasil Foods, BRFS 3. Partindo agora para os ativos que a gente estava comprado além de PTR4 que foram encerrados, passando aqui deixando todas as informações de encerramento de posições, CSMG3, reposicionei o stop da ação aqui abaixo da mínima desse grande candle de alta. Por quê? Depois de ter feito um grande candle de alta no G60, esse aqui é o gráfico de 60 minutos, depois de ter feito esse candle aqui rompendo tudo para cima e não gerando nova máxima, abriu o pregão aqui, não faria mais sentido para mim ficar posicionado no papel se perdesse a mínima desse grande candle de alta. Então era basicamente um stop ali em 62,04, um pouco acima do ponto que foi a nossa entrada, enfim, um stop de proteção. Então essa operação foi encerrada em CSMG3 e isso proporcionou aqui basicamente mais uma operação de 0 a 0, mais 0,11, mais 0,02, ou seja, dificuldade das operações na ponta compradora andarem, visto que até mesmo o Ibovespa é o que o Ibovespa em média estava apresentando aqui, gerando sinalização de alta, mas sem evoluir para cima. E aqui em cima de CSMG3, voltando para CSMG3 aqui, essa operação então trouxe aqui um 0 a 0, mais 0,11%, mais 0,02% do capital total em CSMG3. Vindo aqui agora para os outros ativos, Gol 4, encerramento da posição. Como assim encerramento da posição? A gente tinha uma compra que ficou aberta para possível execução do pregão de hoje. O ativo foi lá, acionou no início do pregão, primeira hora de pregão acionou, fez o rompimento, mas não conseguiu fechar acima. Oscilou acima e não conseguiu fechar acima. Então essa operação foi encerrada quando ela veio e perdeu essa mínima aqui. Eu optei por encerrar antes mesmo no ponto de stop, porque para mim depois que ela estabeleceu um pivô de alta em termos de oscilação, um rompimento ali do topo anterior e depois ela volta para baixo dessa mínima de fundo anterior, não faria mais sentido, pelo menos para mim, manter a posição de compra aberta em cima de Gol 4. Então essa operação encerrada na Gol 4 proporcionou uma perda de 2,65% na operação e isso proporcionou no capital total uma redução de 0,34%. E por último aqui falando de Goal 4, que uma operação que a gente abriu pelo gráfico 60 minutos de pivô de alta, não andou, veio aqui para baixo, gerou essa sinalização negativa no pregão de hoje e acionou nossa saída aqui a Goal quando perdeu a mínima desse candle do G60. Essa operação trouxe uma perda de 1,36%, capital total redução de 0,31% em cima de Goal 4 e pelo gráfico diário ela vai proporcionar um topo em cima da resistência, mais uma vez continuando no seu cenário de indefinição de curto prazo a Goal 4. Então é isso, amigos. Muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.